abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Então vamos lá, você abriu a sua Bíblia lá em Gálatas, que é o versículo bíblico. Eu estou vendo lá atrás dois jovens nos visitando, eles não ficaram em pé na hora dos visitantes ficaram. Não precisa ficar em pé não, só quero dizer que vocês também são muito bem-vindos. Lá atrás. Bom, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Quem pode ler? Pode colocar aqui os versículos? Não, não é esse não. 22. E vamos ler o seguinte. Tá? Então vamos falar todos juntos? Mas, todo mundo junto. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós vimos aqui? Vou dar uma palavrinha rápida, devocional, não vou pregar. Nós vimos aqui que foram mensagens que falaram muito aos nossos corações, amém? Deus falou profundamente aos nossos corações. O fruto do Espírito Santo, e não os frutos, esses aspectos todos, são os pombos do fruto do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós vimos que essas manifestações, esses frutos, dessas qualidades, dessas virtudes que ele está falando, não é algo da nossa natureza, do nosso temperamento, da nossa personalidade. Se você quiser produzir tudo isso na sua vida com seu esforço próprio, não vai conseguir. Não vai. Todos esses aspectos colocados, amor, alegria, paz, qual é o outro? Hein? Paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tudo isso para ser produzido na nossa vida, aqui, é uma coisa que é o Espírito Santo que vai produzir. Então, isso pode ser produzido em todos nós. Não, pastor, o senhor não conhece meu temperamento, o senhor não conhece a personalidade que eu tenho. Aqui não está falando de uma característica pessoal. Ele está dizendo que o Espírito Santo pode pegar qualquer pessoa que deixar o Espírito Santo trabalhar nela e produzir todos esses frutos, todas essas virtudes, esses aspectos. A coisa mais importante que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é isso. Produzir o fruto dele. Manifestação, a mais sublime manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa não são os dons. Os dons são importantes, mas os dons não são as mais sublimes manifestações do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A mais sublime manifestação é o fruto, não os dons. Porque o dom sem o fruto pode ser usado para benefício próprio. O dom sem o fruto pode ser usado para satisfazer nossos deleites pessoais. O dom sem o fruto gera discórdias. O dom sem o fruto não nos ajuda a manifestar nossas vaidades. Mas é importantíssimo que nós manifestemos o fruto. Não é através do dom que a gente penetra na sociedade. Não é através dos dons que nós vamos brilhar no mundo. Nós vamos brilhar no mundo pelo fruto do Espírito Santo. Pelo fruto. Todas essas virtudes produzidas no mundo, como algo do Espírito Santo na nossa vida, é que vai fazer com que um crente brilhe no mundo. Aí ele encerra dizendo: contra essas coisas não há lei. Contra tudo isso não há lei. Isso está muito acima.
Isso é algo muito sublime. Isso é algo muito especial. Isso é algo que está escrito aqui, está sendo ensinado dessa forma aqui agora no Novo Testamento, mas isso permeia a Bíblia toda, porque isso está acima de qualquer lei. Contra essas coisas não há lei. Paulo sempre nessa carta aos Gálatas, ele puxa esses ganchos da lei, por quê? Porque Paulo está justamente combatendo o legalismo na igreja dos Gálatas. Ele estava querendo combater aquelas pessoas que achavam que o crente em Jesus Cristo ainda tinha que ser escravo da lei. E exatamente ao contrário, Cristo veio para nos resgatar do jugo da lei. Nós fomos chamados para a liberdade. E o que vai fazer com que a liberdade do Evangelho se torne real na nossa vida é uma ação do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo. Quanto mais pleno do Espírito Santo, mais livre um crente é. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais liberdade na vida do crente tem. Então, o Espírito Santo quer produzir todos esses aspectos do fruto dele na nossa vida, para que nós não vivamos por aí nos arrastando no mundo, escravos de vícios, escravos de vaidades, escravos de orgulho, escravos de regras, escravos de preconceitos. Quando o Espírito Santo produz esse fruto na nossa vida, nós nos tornamos pessoas livres, porque contra essas coisas não há. Então, fechando aqui, os frutos estão, esses aspectos do fruto estão divididos em 3 grupos. Primeiro grupo são os aspectos do fruto do Espírito Santo em relação a Deus. São os 3 primeiros: amor, alegria e paz. Por que em relação a Deus? Porque são 3 coisas que vêm de Deus, que só em Deus a gente encontra, e elas só virão na nossa vida se primeiro Deus colocar e se nós respondermos ao que Deus está colocando. Então, amor, esse amor que ele fala aqui, o ágape, não é um amor fácil, não é um amor humano, não é um amor que nós possamos produzir por nossos sentimentos. É o amor de Deus produzido em nós. É aquele amor que ama em todas as circunstâncias, é aquele amor sacrificial. Esse amor é uma resposta nossa ao amor de Deus. Só o Espírito Santo pode colocar esse amor. Só o Espírito Santo. Por isso que é fruto do Espírito Santo. A alegria é a mesma coisa. Sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? Porque as pessoas esperam do cônjuge aquilo que só Deus pode fazer. Sabe por que muitas famílias estão em crise? Porque muitos pais e muitas mães estão esperando dos filhos aquilo que só Deus pode fazer. Filho não vai te dar alegria completa. Marido não vai te dar alegria completa. Mulher não vai te dar alegria completa. Nada vai te dar alegria completa, porque a alegria completa só quem dá é Deus. E aí, quanto mais pleno do Espírito Santo, você vai fazer de Deus a sua fonte de alegria. Então, Deus, que é a fonte de alegria, faz essa alegria reinar na nossa vida, independente da circunstância. A paz é a mesma coisa. Deus nos ama tanto, Deus tem um amor tão grande por nós, que isso gera confiança nele. Quanto mais eu confiar em Deus, mas confiar através de uma ação do Espírito Santo na minha vida, mais paz eu tenho. Muitas das nossas ansiedades na vida, muitas vezes perdemos a paz por falta de confiança em Deus. Mas o Espírito Santo produz em nós uma confiança tal em Deus, que nós vamos usufruir da paz.
O segundo bloco que nós falamos aqui é o bloco com relação ao próximo. Com relação ao próximo, com relação aos nossos relacionamentos, ele fala da paciência, ele fala da benignidade e da bondade. Nós falamos muito aqui sobre isso. Se você permitir que o Espírito Santo desenvolva essas três virtudes em você, você, além de ser um excelente crente, ter um relacionamento maravilhoso com Deus, de você abençoar muita gente, você vai progredir na vida. Porque no mundo contemporâneo, são três características fundamentais para que você seja um bom gerente, para que você progrida no mundo corporativo: paciência, benignidade. A benignidade é aquele sentimento que vai ser movido de tal forma que vai independer do outro. Você vai querer o melhor para os outros, independente se eles merecem ou não. A bondade e a benignidade na prática. Ser cheio do Espírito Santo faz a vida progredir. E o último é com relação a nós mesmos. Com relação ao que eu preciso ter em mim, na minha vida, para eu me relacionar bem comigo mesmo. O que o Espírito Santo vai produzir em mim? Ele diz que o Espírito Santo vai produzir fidelidade. Fidelidade aqui está relacionada com a integridade pessoal. Olha para mim. Olha para mim. Sem cara de santinho. Sem ficar me olhando com essa cara de bonzinho. O pecado deforma nosso caráter. Nós não somos esses caráter tão bom quanto a gente pensa aqui. E o Espírito Santo produz em nós fidelidade, lealdade, integridade, honestidade, pureza de caráter, que eu estou me referindo. O mundo reclama falta de integridade da igreja. E a integridade quem produz é o Espírito Santo. Não queira ser íntegro por você só, não. Você vai conseguir um tempo daqui a pouco cair de nós, porque nós somos pecadores. Deixa o Espírito Santo tornar você uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, uma pessoa confiável, uma pessoa de palavra. Depois ele fala, além da fidelidade, qual é o próximo? Mansidão. O Espírito Santo vai me ajudar a ser uma pessoa que saiba ser submissa, que saiba ouvir voz de comando, que saiba se submeter. É isso que o Espírito Santo vai fazer. E no final ele fala do domínio. É tão difícil a gente tomar um grande vencedor, o maior herói da história, não é a pessoa que domina uma cidade, é a pessoa que domina a si mesmo. Domínio próprio. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer esses frutos na nossa vida, faz com que se manifesta desses três aspectos: com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação ao outro. E assim nós encerramos aqui. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não tem segredo. Ser cheio do Espírito Santo vale muito mais do que ser cheio de célula. Eu quero que a nossa igreja seja cheia de célula, mas se for cheia de célula e vazia do Espírito Santo, não adianta nada. Eu quero que a nossa igreja seja cheia de ministérios. Cheia não. Eu quero que a nossa igreja tenha alguns ministérios, quero, mas eu quero que a nossa igreja, antes de tudo, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, porque é isso que vai fazer diferença. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se a igreja não for cheia do Espírito Santo, o que isso vai adiantar? A estratégia, ela produz aquilo que o homem só pode fazer. Foi um homem que elaborou essa estratégia. Agora, quando você pega fazer com que essa estratégia, através dessa estratégia, o sobrenatural aconteça, só vai acontecer quando a presença de Deus for real, for viva. E para isso tem que estar cheio do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo se manifeste em nossa vida.
Deus nos abençoe. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Dinheiro não enche a alma. Dinheiro não enche o tanque da alma. Conquistas humanas não enchem o tanque da alma. Casamento não enche o tanque da alma. Cultura não enche o tanque da alma. Quem enche o tanque da alma é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, cuidado para que você não esteja querendo buscar em pessoas, em coisas, em conquistas, coisas que só Deus pode dar. Coisas que só Deus pode fazer. Coisas que só Deus pode oferecer. Vamos ficar aqui. Vamos orar. Queria que você conhece a sua cabeça e você orasse ao Senhor, agradecendo por essa ministração do Senhor na sua vida. E que todos nós, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo se manifeste na nossa vida em todos esses aspectos. Ore ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença em oração e te pedimos que tudo isso que nós ouvimos aqui ao longo desses 10 sermões seja de fato por nós aplicados em nossa vida. Que priorizemos o Espírito Santo enchendo a nossa vida e deixando que o Espírito Santo nos governe. Nós produziremos o fruto do Espírito Santo com todos os seus aspectos. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Enquanto louvamos a Deus, venha dedicar seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua vontade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, teu